Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Studcast, o podcast do Departamento de Ensino Lagoinha Cuiabá. E eu sou o Pastor Oda, estou aqui para estar junto nessa conversa, um tempo tão maravilhoso. Estou gravando essa chamada depois da conversa e eu te garanto que essa conversa foi maravilhosa, um tempo de crescimento. E eu quero primeiramente pedir para você que está nos visitando, primeira vez está assistindo o vídeo, seja muito bem-vindo. Nós temos vídeos aqui, tentamos fazer com uma frequência para crescimento, para edificação do corpo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e deixa um comentário para a gente, que é muito importante a gente saber o que você está achando no nosso Studcast. Quero lembrar também que esse podcast que você está vendo ou ouvindo, ele está disponível no Spotify e no YouTube. Então você pode ter a liberdade para escolher a melhor plataforma que você preferir. Então, prepara sua Bíblia e vamos pro vídeo. Professora Priscila Borba, agora sim. Seja bem-vinda ao nosso podcast, nosso Studcast. É um prazer estar recebendo a senhora aqui. Gente, o prazer é todo meu, né, de estar aqui com vocês, com o pessoal, né, e podemos compartilhar esse tempo juntos aqui um pouquinho. Amém. Professora, vou fazer uma apresentação pequena, mas eu quero que a senhora também fale um pouco da senhora, tá? Professora Priscila Borba, ela é professora do Seminário Teológico Carisma, a matéria Panorama do Novo Testamento. Tem mais alguma matéria, professora? Tem algumas outras. Como o Carisma hoje ele é dividido entre o Master e o primeiro ano, né? E também tem o Ministerial. Tem algumas matérias, né? Primeiras matérias que eu comecei a dar, que são as matérias históricas, então, tanto o Panorama do Novo quanto do Antigo, e também História da Igreja, né? Foram as primeiras matérias ali, também é a área da minha formação, são matérias, assim, que eu amo muito. E do primeiro ano a gente tem as matérias Realidades da Nova Criação, a Doutrina do Espírito Santo, a Aliança de Sangue. E tem no Master matérias que não estão incluídas hoje ou melhor, tem no Ministerial matérias que não estão no Master. Que é, por exemplo, História dos Avivamentos. É isso que eu ia falar, que eu lembro. Que tem outra matéria também que é Vida e Obra de Jesus. Uma matéria sensacional. Fala muito sobre a cristologia. O pessoal teve com o Rafa, né, agora há pouco. E é uma das matérias, assim, mais sensacionais. Essa matéria me deu até vontade de voltar e assistir de novo. Tem algumas matérias que eu não tive, né? Sim. Essa é uma delas. Eu acho, assim, quanto mais você estuda, mais você se apaixona por Jesus. Essa matéria é uma daquelas, assim, que faz você realmente se apaixonar, né, por Jesus. Incrível. Então, professora, eu vi que a senhora tem uma pós-graduação em metodologia do ensino de história. Isso, uma pós em metodologia do ensino da história. Meu Deus, é um nome difícil até de falar. Acho que assim que eu entendi, né, esse lado assim mais para as matérias históricas, eu tentei me aperfeiçoar um pouco mais e me aperfeiçoando, né? Ainda estou fazendo alguns outros cursos, né? Para cada vez mais a gente conseguir chegar num bom resultado, né? Em sala de aula, para os alunos, entregar o melhor, né? Para os alunos. E a gente não para de estudar, né? Nunca. Nunca vai parar. Nunca vai parar de estudar. Sempre tem. Até no que é conteúdo histórico, né? Parece que, assim, cada vez que você lê um livro, você aprende mais uma outra coisa, ou enxerga uma outra forma, né, daquele contexto e tudo mais. Ainda mais num conteúdo tão denso que você pode cair num erro tão fácil, né? Porque você pode pegar você pega duas pessoas com opiniões. Sim. E não com os fatos daquilo que de fato acontecia na época, né? E aí você pode cair por um caminho que é totalmente torto, né? Sim. E também pela nossa geração hoje, né? Tudo muito pronto. E a galera que não tem muita paciência, né? de pegar um livro, de estudar e aquela coisa toda. Então, até na forma como você vai transmitir a história, que cative, né, que chame a atenção, todos esses pontos são importantes. Uma geração muito tecnológica, né, pra gente voltar atrás, falar de uma idade antiga,
né, de um período antigo, então acaba ali, né, você tendo que contornar ou trazer uma linguagem que seja acessível, né? É um pouco... Porque eu acompanhei um pouco da matéria no sábado. Sim. Da primeira aula que a senhora deu há 2 semanas, Desse né? aqui? Dessa vez. Uhum. E aí eu vi que o pessoal, muita gente levantando por conta da quantidade de informação que tinha, né? Sim, é um conteúdo muito denso, né? Ele é denso. Porque a gente tem praticamente os panoramas e ainda falta tempo de falar, né? Tudo que precisa falar. Mas são conteúdos que ele exige muito, porque a gente passa, basicamente, tem que construir e a gente tem que linkar também, né? O Antigo Testamento, o período, né, do meio ali, o período intertestamentário e mais o período do Novo Testamento. Sem falar o contexto, e aí depois ainda você vai trabalhar o contexto de cada uma das cartas, né? De cada um dos livros. Construir também a importância de cada um deles. Então, a veracidade dos escritos. Então, todo esse conteúdo acaba sendo denso. Por exemplo, o pessoal que vem do primeiro ano, são matérias mais inspirativas, né? Aquela pegada, bora, vamos lá, né? E quando chega no Master, o Master, ele, ok, vamos lá, né? Coisa por coisa, detalhe por detalhe. Então, aí o pessoal já sente um pouco mais ali, né? Essa puxada, sim, né? O pessoal que gosta mais de isso inspirativa, né? Isso, essas palavras inspirativas e tal, né? Ele acaba dando uma esfriada. E falando um pouco sobre isso, já entrando um pouco sobre o assunto, né? Sim. O Panorama, ele vai passar por quase toda a Bíblia, praticamente, né? Sim. Ele passa, igual a senhora falou, desde do Antigo até o período entre e depois o Novo Testamento, sim, de fato, que é o assunto. E como a gente falou aqui, ele é um assunto denso, é um assunto cheio de informação, né? Mas como a gente tem uma frase comum, né, dita, infelizmente, que fala que quem ora muito não precisa de teologia, ou teologia esfria o crente, né? E aí quando a gente depara com essa matéria cheia de informação, principalmente que manda a gente abrir a Bíblia de fato e fala, ó, procura o versículo tal, vamos ler esse, e a pessoa tende a cair nesses tipos de perguntas. Como sim, eu já me questionado isso, falando, cuidado, você está estudando muito e teologia sim, vai esfriar na fé. Como que a gente consegue juntar, principalmente quando a gente fala de um cenário onde o pessoal coloca oração e estudo como se fossem contrários. Como que a gente consegue trazer isso para a vida da igreja, para ela entender que, na verdade, elas andam juntas? Sim, sim. Tinha-se antes muito esse merchan, né? De tipo, a pessoa vai pro seminário, daí ela fica arrogante, vai pro seminário, né? Daí não quer mais servir na igreja, já acha que sabe tudo. E eu acho que o intuito, principalmente do Seminário Teológico Carisma, não é esse. Quando nós falamos do carisma, você pode perceber que o slogan do carisma é um seminário da palavra e do Espírito. E o que nós temos procurado, me incluo aqui, né, como professora, que nós temos procurado ao longo dos anos é realmente levar aquele aluno a entender que o carisma não é para formar teólogo. Parece até assim, meio contraditório, se tratando de um seminário teológico. Mas o carisma não é para formar teólogo. O carisma, ele tem o objetivo de levar a pessoa a ser transformada num verdadeiro cristão. Né? Não só um cristão assim de banco, mas realmente confrontado, maturado, entender o seu chamado, servir a igreja local, né? Ter o exercício do ministério, né? Não ser um frequentador de culto, mas levar a pessoa a uma vida no espírito. E nós temos falado e inculcado nos alunos que a verdadeira teologia se faz de joelho. Isso. Não é? Que a verdadeira teologia, ela não é feita à base da razão. Até ontem estava comentando
com uma das meninas que tem, né, nos recebido tão maravilhosamente aqui em Cuiabá, gente, essa igreja é sensacional. Mas a gente estava falando sobre, né, ela até perguntou, né, como que a gente consegue perceber um bom seminário para a gente não entrar nesse esfriamento. E era justamente essa pauta dela, que quando ela decidiu fazer teologia, veio uma amiga dela e falou assim, olha, cuidado, porque quando você entra no seminário, você se esfria, aconteceu isso comigo, aquela coisa toda. E aí, nós falamos sobre isso e eu disse para ela, olha, até quando você olha a história, tem duas formas de se fazer teologia. A gente olha para trás, né, Idade Antiga, a gente tem um padrão que é a forma como Agostinho de Hipona fazia teologia. Né? E essa forma de ele fazer teologia era através da revelação. Então eu entendia que a verdadeira teologia vinha de cima para baixo. Ou seja, você precisava ter revelação de Deus, revelação do Espírito acerca das Escrituras. E nós temos um outro tipo de teologia, que é a teologia a partir da razão, né? Que nós chamamos a teologia de Tomás de Aquino, que é de baixo para cima. Então nós temos uma teologia de cima para baixo e uma teologia de baixo para cima. O que é uma teologia de baixo para cima? Uma teologia pautada na razão. É quando eu me muno de outros aparatos, seja uma filosofia, seja ideologia, seja os parâmetros culturais, né? Ou eu preciso da ciência, eu preciso da arqueologia, eu preciso da papirologia para então me levar a entender ou a crer naquilo que a Bíblia está falando. E aí eu quero que você me entenda que, né, eu não estou dizendo que eu sou contra a arqueologia, né, a filosofia, nada disso. Eu amo, inclusive, a arqueologia, né? Quem gosta de história ama a arqueologia. Mas é um problema quando eu preciso daquilo para acreditar no que a Bíblia diz. Quando deve ser o contrário. Aquilo que a ciência está me mostrando só corrobora com aquilo que eu já acredito. Né? Com aquilo que é uma verdade imutável para mim. Né? E ponto. É sobrenatural. Milagre não se explica e realmente não se explica e é sobrenatural. A Bíblia está recheada do sobrenatural. Então, querer fazer uma teologia sem você estar acompanhada da inspiração do Espírito Santo, né, da revelação do Espírito Santo, é um ato falho. Não tem... Não vai dar certo, né? A gente vai entrar por um outro lugar e aí nós já temos aí o liberalismo teológico, né, para mostrar como que nós temos uma deficiência aí quando se coloca outros aparatos. É muito... Eu acredito que muito desse movimento também surge de pessoas que ou se feriram com alguma igreja, sim, ou com a igreja de uma forma geral, ou com as pessoas, enfim, alguma situação aconteceu. Sim. Mas o grande problema para mim é quando os eu achos da vida viram doutrina. Sim. Né? E aí a pessoa pega e começa a criar doutrina em cima de experiência própria. Sim. E aí que começa esse problema. Porque daí ela encontra alguém que abre a Bíblia, que começa a pesquisar sobre contexto, sobre como que era na época, como que funcionava, por que falou desse jeito, por que falou daquele outro jeito. Aí a pessoa fala, não é essa experiência aí, não é? Sim. A experiência é essa que eu tenho. O que choca, né? Acaba chocando ali com o pensamento da pessoa. Mas eu vou te dizer que sempre que a gente fala sobre isso, me faz pensar, né? Já que a nossa pauta aqui é história, me faz pensar até mesmo no contexto cultural que nós brasileiros temos, né? Temos. Porque se você olhar assim vamos dizer, no miolo, né, de como o brasileiro é formado. O brasileiro é formado europeu, né, a nossa base, vamos dizer assim, o europeu, o português que chega aqui, né, os padres jesuítas tentando tornar esse território um território católico, porque havia uma guerra, né, entre católicos e protestantes na Europa. Então não era só encontrar um território para os portugueses, mas também tornar aquele território um território católico. E ali
aquele evangelho que vem, né, romanizado, vamos dizer, aquele cristianismo que vem romanizado, ele é entregue aos indígenas ali, que já tem a sua própria cultura, que já tem as suas próprias adorações. Depois, né, os afros são trazidos e a partir dali também suas próprias culturas, as suas próprias adorações. De certa forma, né, é um desejo ali de que todos se tornem católicos romanizados, né? Então, cristãos romanizados. Qual que é o problema nessa questão? O problema nessa questão é que, ao mesmo tempo que o índio se torna, né, o indígena se torna um católico nominal de nome, né, ou que participa dessa experiência, ele não deixa de ter as suas adorações. Assim como, né, aquele escravo que está ali, faz parte, é denominado um católico, mas ao mesmo tempo na senzala ele não deixa de praticar, né, as suas adorações, a sua cultura. Então vai formar um brasileiro que ele é sincretista. Um brasileiro que tem uma mistura de religião, uma mistura de cultura. O que isso tem a ver com hoje, Priscila? Tem a ver com hoje que aquele que é católico, né, que nasceu, que foi batizado, né, já criança batizada no catolicismo, é o mesmo que vai colocar uma fita vermelhinha para parar o soluço. É o mesmo que vai acreditar em signos. É o mesmo que se perde um ente querido, vai entrar numa religião espírita. Aquele que de repente quer fazer um tipo de trabalho entra numa religião afro. É o mesmo que vai, né, vamos dizer assim, entrar dentro de uma igreja evangélica na esquina. E às vezes, né, toda essa mistura, seja de religião, seja mistura cultural, seja mistura de crenças, né, ele vem para dentro de uma igreja evangélica, se ele não tiver um discipulado, se ele não tiver uma experiência, né, com, vamos dizer assim, com a palavra de Deus sendo doutrinado ali. E aí eu não estou falando de doutrina de homens, eu estou falando de doutrina bíblica, né? Sim. Bases da fé cristã. Se ele não é doutrinado ali, se ele não é ensinado, discipulado, ele começa a fazer uma mistura na cabeça dele, a partir de experiências e daquilo que ele realmente quer viver. Porque é muito fácil, no momento que eu tenho uma decepção, ou no momento em que a Bíblia me confronta com algo, eu tentar distorcer para eu poder, a partir daquilo, viver uma realidade que eu quero viver. Sim. Né? Então, essas distorções, né, vamos dizer assim, em todos os sentidos, seja a respeito de Jesus, seja a respeito do Espírito Santo, seja a respeito do Deus Pai, né? Todas essas distorções, ou até mesmo do que é igreja, né? Elas acabam encontrando naquele coração que teve várias experiências, espaço, vamos dizer assim, né? Acaba encontrando espaço para que aquilo se vire uma heresia e que você tenha outros que correspondam porque querem viver esse mesmo tipo de né, vamos dizer assim, de escape do que a palavra não permite, né? Do que a palavra não permite. Você praticamente cria, na verdade praticamente não, você cria um evangelho dentro do próprio evangelho. Sim. Que é o seu evangelho. E isso é extremamente combatido desde os primeiros momentos, assim, da história da igreja, né? Já nas cartas você já começa a perceber, né, a Paulo, Pedro, né, os próprios apóstolos interferindo, João, né, interferindo nessas heresias, como o gnosticismo e tudo mais. E eles sempre trazendo, né, por exemplo, a carta de Pedro lembrem-se, recordem-se daquilo que vocês foram ensinados, né, para Timóteo, olha, não abra mão daquilo que você foi... Cuidado com os falsos ensinos, com os falsos mestres. Exatamente. Sempre nesse sentido.
e que cabe para nós hoje também, né? Cuidado com quem você escuta nas redes sociais, cuidado com quem você segue. Se aquele que você escuta bate mais na igreja do que te faz amar a igreja, tem um problema, né? Se aquele que você escuta massageia mais o seu ego do que te leva a um lugar de arrependimento, de vida com Deus, de busca de santidade, tem algum problema, né? E sempre aquele negócio. Se você está lendo o Novo Testamento você lê a partir da luz do Antigo Testamento. Você não pode desassociar, você não pode ler versículos isolados, você tem que, por isso o panorama do Novo Testamento, tem que trazer o contexto para que você não faça uma interpretação equivocada daquilo ali, né? É porque tem muita gente que até hoje, os argumentos de quem não é cristão é que o Antigo Testamento tinha um Deus e o Novo Testamento tem outro. Ah, sim, essa aí é de praxe. É um clássico entre eles, né? Sim. Ou, né, aquela famosa frase, o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Mas assim, né, se você for ler a Bíblia realmente com uma lente correta, você vai perceber que a graça, desde o primeiro instante, né? Então, Deus de graça e de lei do Antigo Testamento, Deus de graça e de lei do Novo Testamento também. Eu acho que muita gente também nem, quando fala de lei, talvez eles nem entendam o que significa de fato lei, né? Porque eles vão falar, mas o Antigo Testamento é lei. Eu falo, tá, mas que lei? Aí a pessoa provavelmente vai falar, sei, 10 mandamentos ou alguma coisa assim. Sim. Né? Mas a pessoa de fato não vai saber exatamente a definição do que é lei, sim, graça, né? E a gente costuma trabalhar nos panoramas exatamente essa questão da lei, porque nós temos, naquele momento ali que são dadas as leis, ali a partir do Êxodo, né? Capítulo 19, você tem o chamado de Deus, se aquele povo queria ser realmente seu povo. Né? Sim, faremos tudo que o Senhor ordenar. Tá, beleza. Então, se vocês vão ser meu representante, uma nação sacerdotal, vocês têm que entender quem eu sou. Sou um Deus santo, um Deus moral, diante de todas as outras nações que tinham seus deuses pagãos. Essas leis que são dadas, nós temos as leis morais, né, os 10 mandamentos, as leis sacrificiais, né, e as leis de saúde, que eram as leis dadas ao próprio povo, né? Ou seja, como que eles tinham que fazer em cada situação, né? Sei lá, até para fazer o número 2, né? Tinha uma lei no deserto, né? Então, por exemplo, nós gentios gentios, né? Nós não vamos seguir essas leis que são dadas especificamente para aquele povo. E também nós não vamos seguir as leis sacrificiais. Por quê? Porque Cristo já cumpriu tudo ali na cruz do Calvário, né? Cristo, nosso sumo sacerdote, mas também o cordeiro que foi imolado, né? Cumpriu pelo seu sangue ali, toda a lei sacrificial foi, né, realmente cumprida em Cristo Jesus. Mas do que se trata das leis morais, a gente continua praticando elas. Ou seja, a gente não sai por aí roubando, matando, né? Muito pelo contrário. E aí, essas leis são resumidas ali no mandamento, né? Amar ao Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Nós temos parte das 10 mandamentos. Se trata apenas de Deus e com relação ao próximo. E sobre o sábado, nós temos ali o momento em que Jesus se faz Senhor sobre o sábado. Então, a gente não está só entregando o sábado, mas a gente está entregando toda a nossa vida a Deus. Então, quando se trata de lei, a lei, né, que nós falamos hoje, o Deus da lei do Antigo Testamento, Deus de lei do Novo Testamento também. Né? Deus de graça do Antigo, Deus de graça do Novo. Por isso que é tão importante estudarmos os panoramas novamente, para a gente não cair nesses erros, né, nesses equívocos. É porque eu acho que, assim, tem muita gente que, como eu disse, é pautada em experiência, que procura muito a experiência. Sim. E tem muita gente que confunde essa experiência com espiritualidade. Sim. E aí, elas querem, por exemplo, eu amo a Deus. Eu falo com Deus, eu oro, eu falo muito com Deus todos os dias. Aí você fala assim, tá, mas se você lê sua Bíblia, aí a pessoa fala, eu leio aí de vez em quando. Eles falam, peraí, você ama um Deus, você fala que ama a Deus, mas você não está abrindo a palavra que Ele nos deixou. Sim. E aí a pessoa confunde, ela acha que
o fato dela sentir um pouco da emoção, né, do movimento ali, de você estar numa oração mais fervorosa, vamos dizer assim, mais almática, vamos dizer assim, ela confunde isso como uma espiritualidade, como se, tipo assim, aquilo define o meu relacionamento com Deus. Exatamente. E aí ela pega uma matéria dessa e ela vai falar, não, essa matéria aí é só para quem é mestre. Essa matéria aí é só para quem vai estudar, para quem vai dar aula, e eu não preciso aprender isso. Sim. Né? E aí que mora o problema. É verdade que nós costumamos, né, nas matérias pneumatológicas, no carisma, nossa forma de enxergar, nós somos espírito, possuímos uma alma, habitamos em um corpo. E como somos seres tricotômicos, né, é normal que as nossas emoções, elas realmente apareçam nos momentos de adoração. E não tem problema, né, que as nossas emoções, elas estejam ali nos nossos encontros coletivos ou até mesmo nossos momentos individuais com Deus. Mas tem um problema quando os nossos momentos com Deus só estão na área da emoção, né? Só na área da alma e não, né, realmente encontros espirituais, né, onde nosso espírito é cheio, onde realmente somos transformados a partir, né, do de dentro para fora, né, não só de fora para dentro. E é muito normal essa questão, né, que você está falando, de a pessoa chegar ali e se encontrar com um conteúdo mais denso, ou realmente vamos dizer assim, um convite ao se debruçar nas escrituras, ao ter ali, né, um tempo com Deus, ouvindo do próprio Espírito uma revelação ali dentro da palavra. Porque eu vejo que tem sido uma característica desses últimos dias, é que a pessoa não entende que só a pregação é suficiente, ou só a leitura da palavra é suficiente. Nós estamos num momento da nossa geração, infelizmente, que as pessoas estão em busca de profecia, de um profeta, né, que fale alguma coisa, que, né, por exemplo, se tiver um culto de oração, um culto, né, de doutrina, vamos dizer assim, um culto de leitura, você vai ter um número bem menor do que um número, né, de uma conferência ou alguma coisa onde nós tenhamos profetas, né, porque a pessoa quer escutar de alguém uma voz. E aí é essa falta de comunhão com o próprio Deus, porque se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, já traz revelação, não somente dentro das Escrituras, né, daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se ela não tem esse entendimento, ela sempre precisa de uma voz externa. Qual que é o problema da voz externa? Que assim como pode ser uma voz de Deus, pode não ser. Né? Então esse é o grande problema. E você vai perceber que quando a pessoa ela começa com as disciplinas espirituais, a leitura da palavra, esse tempo de oração, ela realmente vai se sentir satisfeita naquilo. Porque é aquele encontro que ela tem com Deus, é aquela palavra, ruminando a palavra, lê aquele versículo, lê de novo, rumina, né, traz um comentário bíblico e tal, já começa a abrir a mente sobre aquilo, de repente o Espírito Santo começa a tratar no coração, falar no coração, né, e esse de fato tem sido um grande problema, né, nós não temos mais né, vamos dizer assim, em grande maioria, né? Em grande maioria. Com isso, eu também não quero dizer que eu não amo os profetas de Deus, né? E nem que a gente não, como mestres, a gente não valoriza os outros ministérios, o pastoreio, o evangelista, né? O profeta, muito pelo contrário. Todos eles, né, contribuem ali com o crescimento do corpo, né? Mas é um problema. Ou quando a gente só vai para, né, o lado mestre, como a gente só vai para o evangelismo, ou quando a gente só vai para o profético, né? Muito pelo contrário, a gente tem que andar em equilíbrio com todos os ministérios. Né? O grande problema está sendo o desequilíbrio. Então, exatamente, né? Você tocou na palavra certa. Porque é uma pessoa que ou ela fica muito não, eu não gosto de profecia nenhuma, eu acho que, né, tem não sei o quê. Ou não acredita, né? Ou não acredito, não, isso daí não é de Deus. Eu já ouvi frases como assim, tipo, não, isso daí não tem Deus nisso aí não, e tal. E do outro lado, a gente também vai ter, não, peraí,
vocês só estão aí, mas e cadê o fogo do Espírito? Aí usa Sim. aqueles, até frases, jargões, né? Aham. Ou a gente vai pro ceticismo, né? Não acredito em nada desses negócios do Espírito Santo. Ou a gente se torna, né, alguém muito, vamos dizer assim, emocional, né? Para um outro lado, né? Onde a palavra não tem importância. Uhum. E realmente isso já é um pouco dentro da história da igreja, né? Já ali quando começa o movimento pentecostal, começa muito bem. O pentecostalismo, vamos dizer, clássico, começa muito bem. Uhum. Mas depois já tem os seus desvios, como todo movimento. Assim como o movimento reformado, né? Que o entendimento ali, as 5 solas, trazer de volta a escritura, a autoridade da palavra, a autoridade de Deus, né? A glória de Deus, Cristo suficiente. Mas, por um outro lado, também começam uns desvios dentro do próprio movimento, né? Eu acho Infelizmente. eu acho que a maior dificuldade que eu enxergo é quando dentro de uma comunidade já tem aqueles costumes que praticamente viraram doutrina, mas ninguém fala nada. Uhum. Então, pessoas que entendem que o evangelho é para ser vivido de tal forma e elas vão passando para outras pessoas, né? E aí você acaba, enquanto não chegar alguém e falar assim, peraí, isso daí não tá na Bíblia. Sim. E aí você vai perpetuando isso. Sim. E aí lá na frente a gente vai tentar resolver isso, demora um absurdo, porque Sim. aí você vai tirar, por exemplo, eu já ouvi pessoas chegarem para mim e falar que eu não posso pecar hoje, porque vai que Deus chega hoje aí, e se eu tiver em pecado? E aí, tipo, a pessoa leva isso pra vida dela, e aí ela acha que ela tá vivendo o evangelho livre, e na verdade ela tá aprisionada, né? Sim, e às vezes o fato de ela permanecer ali nem é por causa que ela ama a Deus, mas porque ela tem medo de Deus. Exatamente. Aí a motivação muda, né? Sim. Eu acredito que muito dessa... Como que eu vou falar? Eu não sei nem como que eu descrevo isso. Entre a questão do ensino e da profecia, essa tensão, vamos dizer, Sim. criada, é muito assim de pessoas que realmente não entenderam a totalidade, né? Do que é a Bíblia em si. Sim. E principalmente quando ela não entendeu a totalidade da parte do Novo Testamento de uma forma completa. Porque ali a gente vê a história de Jesus e a gente também vê a história da igreja. Sim. E tudo ali, né? Sim. Então, assim, eu acho que muito disso é pessoas que não entenderam e eu acho que também quando você tem um estudo correto das escrituras, né? Aliado à revelação do Espírito Santo, né? A ajuda do Espírito Santo, você começa a amar os ministérios, amar até mesmo as profecias. Porque quando você só entende que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, à luz do Antigo Testamento, quando você vê em Jesus sendo cumprida as profecias do Antigo Testamento. Você tá entendendo? É quando você começa a perceber que Cristo é o elo unindo o Antigo, o Novo. Você não pode estudar o Novo sem descartar o Antigo, como você não pode estudar o Antigo e descartar o Novo, né? Você não pode estudar o Novo e descartar o Antigo, nem descartar o Novo e estudar só o Antigo. Os dois se completam, né? Não é um plano B de Deus, muito pelo contrário. É o único plano, que é o plano de redenção traçado antes da fundação do mundo, né? Em Jesus se faz o cumprimento de todas as expectativas cristológicas, todas as expectativas messiânicas do Antigo Testamento a respeito desse Salvador, a respeito desse Redentor, né? Então não tem como desassociar nenhum nem o outro. Quando a gente estuda corretamente, você começa, ao contrário de né, deixar para lá, você começa a amar mais, né? E compreender a totalidade das escrituras, o propósito de Israel, o propósito da igreja, um não anula o outro, né? Então você começa a ter uma compreensão melhor. E você falando assim sobre muitas vezes se fazer doutrina em cima de doutrina, ou ter uma compreensão errada e repassar aquilo, né?
Isso é muito perigoso e tá presente em canções, tá presente em orações, tá presente em palavra, né? No dia a dia ali do cristão. Né? Quantas canções que acabam doutrinando uma igreja, mas que estão teologicamente corretas, né? Incorretas. Não estão corretas, né? Então, é o cuidado que a gente precisa ter, estudar a palavra, se aperfeiçoar, se aprofundar. Eu acho que se todo mundo tivesse um entendimento de que tudo pode ser pedagógico no sentido de conhecer mais a Deus, facilitaria muito. Sim. Igual esses dias atrás eu estava tendo uma conversa com um outro pastor e eu falando para ele assim, cara, tem muita gente que fala que o louvor é a preparação para a palavra, né? E aí ele mesmo falou disso. Eu falei assim, você já parou para pensar que se o louvor fosse algo pedagógico, além, né? Obviamente a gente está adorando a Deus também com música, mas e se fosse algo pedagógico? Porque a música, a gente consegue lembrar de uma música muito mais fácil do que uma conversa. E se esses louvores ensinassem a palavra de fato? Sim. Qual que seria o impacto que isso teria na igreja? Sim. Eu falei, cara, talvez a gente devesse voltar e pensar algumas coisas. Sim. Porque talvez esse conceito esteja, a gente esteja perdendo uma oportunidade também, além de adorar a Deus, de também expor aquilo que ele fala. Sim. De maneira correta, né? E se o pessoal, né, tivesse esse entendimento, eu falo do louvor porque eu fiz parte de 10 anos aí, né, do Seminário Teológico Carisma na parte do louvor. E a música, ela sempre... Louvor que a gente fala, né, mas na verdade são os ministros da música, né? A música sempre teve muito presente, assim, na minha formação ministerial. E no Carisma eu tive um grande entendimento sobre a teologia presente dentro das músicas, né? Como você disse, a pessoa lembra mais das músicas do que até a mesma palavra que foi pregada no domingo. Mas aquela música, ela fica ali, repercutindo na semana inteira, ela fica cantando. E vai doutrinando a forma da pessoa pensar. Se os músicos compreendessem, não somente na hora de fazer a lista, né? Que corrobora com o tema da mensagem. Ou seja, já vamos falar sobre isso. Já vamos cantar sobre isso, né? Que ela ficar presente na mente, né? Uma teologia correta. E não somente isso, na hora de compor. Né? Tem gente que fala assim, não, eu sou da área da música, por isso que eu não fui para um seminário teológico. Gente, erradíssimo. Porque se você é um músico, você tem que fazer músicas corretas, né? Teologia correta dentro da sua música, né? Eu sou um diácono, não preciso. Tá errado, né? Qualquer ministério que você for exercer, qualquer ato de serviço dentro da eclésia, você tem que ter uma teologia correta, porque a teologia errada, né, vai ocasionar estragos, né, na sua forma de viver. Aquilo que você acredita é a forma como você se move. Né? Se você crê errado, você vai se mover errado. Então a gente consegue perceber todas essas nuances que a teologia tem, né, na vida da pessoa, né? E ela precisa ser uma teologia popular. Que eu quero dizer com isso? Que por muito tempo a teologia ficou entre os acadêmicos, os eruditos, né, as faculdades, as universidades. Mas a teologia não vai ser eficiente se ela não chegar para a dona de casa, se ela não chegar para o senhor que está, né, colhendo lá no campo, se ela não chegar para o empresário, se ela não chegar no nosso dia a dia. Então não vai adiantar, né, fazermos livros maravilhosos, gastarmos nosso intelecto dentro da teologia, mas ela não for popular, ela não for no dia a dia ali da pessoa, né? Se não for acessível, né? Não for acessível. A pessoa que tende a estudar mais, ela pode cair num erro, né? De começar por exemplo, quem pregar sermões que ninguém entende. Exatamente. Né? Aí eu fico imaginando,
um músico que vai criar letras que vão... porque hoje a música, ela tem um potencial, assim, de expandir, de alcançar lugares que a gente não imagina, né? Agora você imagina o autor que escreveu aquela música, é ele. Uhum. Eu tava vendo a história, ele, se eu não me engano, ele tinha um culto de adolescentes, eles fizeram ali uma gravação de uma música, e a música estourou. E essa música, ela tava, de certa forma, doutrinando o país em algum momento, né? Sim. Falando, botando um ponto de interrogação gigante na cabeça de todo mundo. Tipo, Sim. será que eu tô fazendo isso? Aham. Né? E isso só mostra o poder da música. Agora, imagina alguém que nunca não estudou, não sabe a diferença do Antigo pro Novo Testamento. Aí ele vai estar ensinando o quê, né? Sim. Vai estar ensinando achismo. Como a gente tem músicas que falam de entrar nos átrios, né? E aí, qual que é o problema? O problema é que o átrio ficou para trás, né? Jesus morreu, o véu se rasgou, né? Nós temos acesso ao Pai, ao Santo dos Santos, né? Esse lugar de comunhão, só que a gente está cantando que a gente ainda quer ficar no átrio, né? Então, você tá vendo que entra na cabeça da pessoa, a pessoa reproduz, ela canta, mas não para pensar, né? Que e ela às vezes nem é por mal. Exatamente, né? Desfazendo o que Cristo fez ali na cruz do Calvário, né? E agora uma pergunta pessoal. Como que a gente lida, né? Porque, por exemplo, tem músicas que eu ouço, principalmente num culto público, e aí eu me questiono, eu falo assim na hora, porque eu não estudei a fundo a música e eu não consigo mensurar se é certo ou não, né? Sim. E como que a gente lida nisso num culto público onde temos um ministério de música que vai cantar essas músicas e nem sempre elas são escolhem músicas que são teologicamente saudáveis? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque na verdade o louvor vamos dizer assim, a música, né? A música é um veículo da nossa adoração, né? Uma adoração pessoal, né? Que num culto ela se torna uma adoração coletiva. Por isso é tão importante as músicas congregacionais, né? E não só músicas que são experiências de um cantor e que se passam a cantar por todo mundo, uma experiência que foi individual. E esse é o problema, porque às vezes a gente não está vivendo aquilo que aquele cantor viveu, né? E ela se torna simplesmente né, só palavras lançadas ao vento. É diferente quando você tem músicas congregacionais, que estão entronizando Deus, que estão elevando a adoração a Deus, né? Que leva a pessoa ao entendimento do que ela está fazendo ali. E quando essas palavras ou essa teologia dentro da música, ela não é compatível com aquilo que nós cremos, né? Eu me mantenho em focar na minha adoração individual. Se eu tiver liberdade como ministro de louvor, ou até mesmo com o pastor, né? Se eu tiver liberdade para isso, né? Conseguir chegar e ter uma conversa franca a respeito do grande problema de que algumas músicas podem trazer ali para o corpo um mau entendimento. Que às vezes a pessoa ela não tá percebendo porque o foco dela é outro, né? Tá mais, vamos supor, o preletor tá mais focado na palavra, né? O ministro de louvor às vezes se importa com as músicas que dão certo, né? Então são várias questões ali que precisam ser revisadas, né, no meio da congregação. Mas realmente a teologia dentro da música é um ponto crucial na forma como as pessoas, a partir dali, né, têm as suas ações, digamos assim, né? Tem muita gente que não entende até o papel da música na liturgia, né? Sim. Que vai entender, não, eu vou... Por isso que antigamente falava isso. Apesar de que eu não tenho muito tempo em convertido, tem 10 anos.
10, 12 anos, alguma coisa assim. Não, é um bom tempo. Muita gente que falava assim, não, vou chegar no meio do louvor. Ah, sim. Aí a pessoa, tipo assim, não dá um valor, né? Tipo, fala assim, não, já começou o culto? Fala, não, tá só no louvor ainda. Sim. Aí a pessoa não entende que, peraí, a música tem o papel dela, por isso que ela tá aqui. Sim. Né? E também porque, às vezes, a nossa compreensão, né, não só da teologia, mas também da espiritualidade dentro da música, ela é mal compreendida. A Bíblia vai dizer que o que despedaça o jugo é a unção. Uhum. Música por música não despedaça o jugo, né? Então, se for música por música, performance por performance, sei lá, solo por solo, né? Palavras que dão certo ou que são bonitas, não faz diferença do que a gente faz dentro da igreja, do que a gente faz fora da igreja. Uma música é fora e uma música dentro é música por música. Uhum. Agora, se for uma música, uma teologia correta, um ensino correto e com unção, né? Sim. Aí que o negócio fica diferente. E é por isso que no seminário a gente tinha a escola de oração, né? Uhum. Os alunos, depois da aula, nós íamos para a escola de oração. Por isso que até hoje o pessoal lembra ali, né? Das aulas, do tempo de oração juntos e tudo mais, mesmo sendo aulas históricas. Uhum. E nas escolas de oração a gente tinha muito esse entendimento, como os ministros ali em cima, de que só porque eu tocava teclado, ou só porque eu tocava uma guitarra, ou só porque toca bateria, que quem ministra é quem tá cantando. Uhum. Não, é completamente equivocado. Você tá ali, você tá tocando, né? Você é um ministro, a unção tem que partir de você, a partir do instrumento que você tá tocando, daquilo que você tá exercendo ali, né? Então, esse entendimento. E eu fiquei muito feliz que eu vi agora na Conferência do Espírito Santo uma banda que tocou, e os ministros assim, né? Uhum. Falando em línguas e se jogando no chão. Eu falei, nossa, fazia um bom tempo que eu não vi uma banda conhecida, né? Que realmente os instrumentistas fossem completamente rendidos na hora da adoração, né? Uhum. Não somente a teologia também cantada, correta, a música bem feita, né? Obviamente que a gente precisa se aperfeiçoar tecnicamente, mas assim, a unção que vinha, né, ali deles. Só para quem talvez esteja ouvindo e não entenda o que significa unção, como que a gente poderia explicar de forma fácil? Bom, no Antigo Testamento, a unção estava muito linkada a ungir, né? Quando se ungia, no Antigo Testamento, se ungia a reis, sacerdotes, profetas no Antigo Testamento, para o exercício de alguma coisa, né? E esse ungir, se entendia que o Espírito de Deus, que ao longo das Escrituras nós entendemos que era o Espírito Santo, vinha sobre aquela pessoa, não dentro, mas sobre a pessoa, para o cumprimento de alguma coisa. No Novo Testamento, o mesmo entendimento da unção que vem do Espírito Santo é para a capacitação do exercer o seu chamado ou propósito, que é maior que você por você mesmo você não conseguiria. Então a unção, ela te capacita a fazer aquilo que você não consegue por si mesmo. Né? O chamado, ele é sempre muito maior, né? O propósito é sempre muito maior. Quem, né, olha por toda a Bíblia, toda a narrativa, sempre eles estão ali. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? De que jeito que eu vou fazer isso, né? Desesperados. Como assim você já tá me chamando, né? E também é assim com a gente, quando a gente ouve um chamado de Deus, né? Deus, como é que vai ser? Como é que vai acontecer?
E a resposta que a gente encontra é a unção capacitadora, né, da parte do Espírito Santo, nos auxiliando a fazer aquilo que é propósito de Deus, é plano de Deus. Eu achei bom perguntar, porque muitas vezes a pessoa fala de unção e tal, e não sabe muito o que é isso, né? Exatamente. Mas unção é para capacitar. É capacitação. Para cumprir o chamado. Exatamente. Né? Eu acho que, falando um pouco agora sobre a matéria, professora. Sim. Por que é importante que todo mundo conheça o Novo Testamento e não só pegar textos isolados para ela trazer para a vida dela? Por que é importante ela saber, assim, a organização do Novo Testamento? Porque a gente vê muitas vezes a pessoa pega um versículo que vai ajudar ela naquele momento, né? E aí ela pega e traz aquilo para ela, mas ela não sabe muito o que isso... Sim. O que significa, para que serve. Sim. Mas qual que é a importância? Antigamente a gente tinha aquela caixinha de promessas, né? Tirava meio que na sorte, né? Vamos ver o que Deus tem pra mim. E às vezes as pessoas fazem isso também com a Bíblia, né? Vamos ver. Abre, nossa, né? Eu já participei de um GC que a pessoa falou, abre a Bíblia aí, vamos ver o que a gente vai falar. Aí abri. Então abre a Bíblia, vamos ver aqui na sorte qual o número que Deus quer falar comigo. Graças a Deus que isso foi há mais de 5 anos. Não, já tá perdoado. E a verdade é que textos isolados se tornam pretextos, né? Era o que a gente estava falando. Então a importância da gente conhecer o Novo Testamento, nós temos... Eu poderia ficar horas falando aqui, mas vamos tentar encaixar aqui em 3 pontos. O primeiro ponto é entender que só existe o Novo Testamento por causa do Antigo Testamento. Ou melhor, por causa do plano de Deus, né? A partir do Novo Testamento, a gente tem a revelação do que era sombra no Antigo Testamento. Mas a gente só sabe que isso é revelação por causa do Antigo Testamento, que é a sombra. Só que no Antigo Testamento a gente tem todo o período ali, né? Desde Adão e Eva, Noé, Abraão, depois o nascimento ali da nação de Israel, a partir dali Moisés, né? Rei Davi. A gente tem o período dos reinos divididos, são levados em cativeiro, retornam. E aí fecha o Antigo Testamento numa expectativa desse descendente, desse Messias, que já é anunciado lá em Gênesis 3,15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e o descendente dela. Este ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já está anunciando Jesus. De algo que o próprio Pedro, Paulo, João já vão ter a revelação de que o cordeiro já havia sido imolado antes mesmo da fundação do mundo. Isso quer dizer que o plano de redenção já estava montado antes mesmo do homem pecar. Gente, isso aqui é sensacional. E antes mesmo de Deus dizer, haja luz, né, de criar o universo, de criar, vamos dizer, a nossa galáxia, de criar ali o nosso planeta, né, a Terra, criar todas as coisas, até o próprio ser humano, né, Deus já havia dito haja cruz. Jesus já havia morrido, né, o plano de redenção já havia sido feito. Então, eu consegui enxergar isso no Novo Testamento, eu só consigo perceber todas essas questões, ou cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, em Jesus por causa do Antigo Testamento, por causa de tudo que foi predito a respeito desse Messias, de como seria, de como viria, né? Quem fez a aliança de sangue também vai entender, né, a importância das alianças do Antigo Testamento para a nova aliança no Novo Testamento. Então, quando eu olho para o Novo Testamento, não posso desassociar ele, e eu tenho que entender a importância que é o Novo Testamento no sentido de revelação do Cristo e também do propósito da igreja na qual nós fazemos parte, né? É ali que começa. Outro ponto importante é que a gente tem
um contexto no Antigo Testamento termina, Malaquias, você vira uma página em branco, entra no Novo Testamento, o contexto é completamente diferente. Completamente diferente. Lá você tinha babilônios, você tinha assírios, você tinha o povo de Israel, você tinha os reinos divididos, né? Aqui no Novo Testamento você vai ter grego, você vai ter romano, de repente parece fariseu, saduceu. Aí você começa assim, gente, da onde que saiu isso aqui, né? Quem são essas pessoas? Esse período aqui dessa folha em branco equivale a 400 anos de história. É muita coisa. É muita coisa, onde um contexto histórico foi completamente mudado. Domínio dos gregos, domínio dos romanos, o sectarismo judaico. Como que mudou? Que horas que nasceram esses partidos judaicos? Uma religião judaica, né? E Jesus vai nascer nesse momento e a história, vamos dizer assim, a igreja vai nascer nesse mesmo contexto. Se eu não estudar o contexto, eu não vou entender. Porque daí eu tô lendo ali e aí vai dizer Talita come. Quem que é Talita? O que significa? O que é essa festa? O que é esse negócio de sinagoga? O que é esse fariseu? Quem é Nicodemos? Por que ele é chamado assim publicano? Você tá entendendo? Então eu preciso trazer o contexto ali, o que era a questão da época cultural, para eu conseguir entender por que Jesus agia de tal forma, ou por que os discípulos fizeram de tal forma, ou por que nas viagens missionárias primeiro se entrava numa sinagoga para depois entrar, né, falar aos gentios. Então todas essas questões são importantes. E outra questão extremamente importante é eu compreender que toda a escritura é inspirada por Deus, né? Para ensinar, para exortar. E esses livros, a forma como eles estão organizados, eles não estão organizados cronologicamente, né? Nem por ordem de como foi escrito. De como foi escrito, né? Ou seja, o momento em que ele foi escrito, mas ele é organizado de forma literária e ele passa uma mensagem. Então a gente tem 3 povos ali que vão contribuir para a chegada do Messias, são os gregos, os romanos e os judeus. Para aquela região ali, que depois vai ser chamado de região palestina, onde os judeus estão. Esses 3 povos vão contribuir nesse contexto. Então, olha só, chega os 3 primeiros evangelhos. O primeiro evangelho vai ser diretamente para os judeus, Mateus. Né? Esse povo que tanto ansiava e esperava pelo Messias. Faz todo sentido, uma vez que nós temos o povo hebreu, israelita, judaíta, aguardando o tal do Messias. Né? Então, Mateus vem dizer, o Messias chegou. Né? O Messias finalmente chegou. Marcos, ele tem uma linguagem completamente do romano, prático, né? Um Jesus que está sempre em ação, que está sempre em movimento. Sempre andando. Alguém disse que se você ler Marcos corrido, assim, direto, você vai ter a sensação que Jesus correu uma maratona, né? E você correu junto com ele. Jesus sempre em ação, milagres feitos, que é a linguagem do romano. E Lucas vem com uma linguagem mais para os gentios, mais para os gregos, né? Uma linguagem mais erudita, mais rebuscada, mas ao mesmo tempo um Jesus que abraça todo tipo de pessoa, né? Eu acho, assim, Lucas um dos evangelhos mais maravilhosos, né? E alguns teólogos dizem que é o evangelho das mulheres, porque é a forma como ele retrata, traz as mulheres e tal. E João é o evangelho mais diferentão dos 3, né? Os 3 primeiros são sinóticos, parte de uma visão aproximada. João é o diferentão que ele vem comunicar todos os povos, né? Ao brasileiro, ao argentino, ao americano, ao asiático, todos os povos. Que ele fala muito sobre crer, sobre nascer de novo, né? Esse é João. Atos é o livro histórico, que na verdade Lucas e Atos são o mesmo livro, mas foram separados. A primeira parte como evangelho, a segunda parte o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus.
Então, Atos é um livro histórico, mas ele é sensacional, porque apesar de ele não cobrir toda a era apostólica, até, vamos dizer assim, todos os acontecimentos, até o último apóstolo que morreu, ele só vai até a primeira prisão de Paulo, né? Nós consideramos 2 prisões. Por que ele é importante? Porque a partir do livro de Atos, a gente começa a remontar em que momento que as cartas foram escritas, sabe? Então, a partir de Atos, a gente entende o contexto, como foram fundadas as igrejas, né? As viagens missionárias, Galácia, toda aquela região ali da Macedônia, Acaia, né? Ásia Menor. Então, aquelas regiões ali que foram regiões de viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Vão trazer um pano de fundo para a gente entender as cartas. Então aí depois a gente tem as cartas paulinas, as cartas gerais e por último o livro de Apocalipse. No nosso estudo a gente vai trabalhando ali as cartas das viagens missionárias, as cartas da primeira prisão de Paulo, depois as cartas pastorais de Paulo, então todas as cartas paulinas. Depois a gente trabalha as cartas petrinas. As cartas gerais foram escritas outros autores, né? Tiago, Judas e a carta aos Hebreus, que fica uma incógnita, né? Quem escreveu. Depois a gente trabalha as cartas joaninas, que provavelmente mais na década de 80, 90 ali foram escritas. João mais velho, né? Mais ou menos lá pelo ano 103, talvez João teria morrido. Então as cartas joaninas, as 3 cartas, né? E mais o livro de Apocalipse. A gente estuda dessa forma, né? Mas a forma como está na sua Bíblia é a forma literária, né? A forma como foi entregue a mensagem ali para a igreja, né? Eu gosto de ver como que parece que sempre o que está sendo lido agora vai complementar aquilo que você vai ler lá na frente. Sim. Vai explicar o que, né? A gente diz que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Você não vai ter contradição na Bíblia, né? Até surgiu há muitos anos atrás um livro que dizia Deus um delírio. E ele vinha para principalmente bater ali nos evangelhos, dizendo, não, olha, tem contradições e tudo mais. Só que o panorama vem realmente para mostrar que essas são aparentes contradições, porque você precisa levar em consideração o contexto, o escritor, o público destinado, né, os ritos da época. Todas essas questões são fundamentais para a gente entender cada um das cartas, dos livros, né? E não passam de aparentes contradições, né? Quando você estuda o panorama, você chega à conclusão que é besteira. E é por isso que é tão importante, né? A gente conseguir ter esse tempo de trazer o contexto, entender por que foi dito o que foi dito, né? O que cada símbolo, o que cada ato, né? O que é quebrar um vaso, né? O que significava aquilo ali, quanto que custava, né? Todas essas coisas são de extrema riqueza para a gente conseguir ter uma boa interpretação das escrituras. Né? Conseguir trazer isso para a nossa vida, né? Exatamente. E qual que seria, então, de todas essas cartas, livros do Novo Testamento, teria alguma que você consideraria assim mais importante ou que você mais gosta? Bom, eu não sei se dá para dizer mais importante, né? Porque todas ali têm uma riqueza maravilhosa. Mas eu diria que a carta aos Romanos, né? Um teólogo disse que se a gente perdesse todos os outros livros, mas a gente tivesse a carta aos Romanos, a gente ainda assim conseguiria entender o Evangelho. Paulo, ele foi muito feliz nessa carta, né? Inspirado pelo Espírito Santo, ele é um tratado teológico, né? Um tratado teológico, ele tem uma riqueza profunda, né? De pontos essenciais da teologia cristã, né?
bases da fé cristã, né, para nossa vida até hoje, que trazem fundamentos, né, para como a igreja ainda sustenta, permanece nesse entendimento dessa doutrina, né, da verdadeira doutrina. Para mim seria a carta aos Romanos. Eu acredito que a maioria dos teólogos talvez chegaria a esse mesmo pensamento. Essa mesma resposta. Eu acredito que sim. É difícil fazer um juízo assim, mas é importante a gente saber qual seria uma carta que ajudaria principalmente quem está começando na fé. Sim. Né? Para quem está começando na fé. Muito bom. Eu acho que eu começaria com Filipenses. Filipenses. Eu acho que eu começaria com Filipenses, a carta da alegria. Paulo está preso, né? E ainda assim, ele fala: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Tem pontos importantes sobre a cristologia, né? Sobre, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, Filipenses capítulo 2. Tem partes muito interessantes ali de Filipenses. Começando talvez, eu começaria assim, com o Evangelho de João. Começaria com o Evangelho de João. Eu leria Filipenses, depois eu leria Romanos. Romanos é um pouco mais denso, né? Talvez Romanos você precisa ter ali vamos dizer assim, ajuda de alguns teólogos, né? Comentários bíblicos, várias versões da Bíblia, né? É um estudo mais árduo, Romanos. Você tem que se debruçar um pouquinho mais, Um pouquinho mais, combinar, porque assim, você começa a ver que cada frase é muito profunda. Né? Eu acho que o que fica dessa matéria é você não cair em erros, porque você sabe, você tem pelo menos uma ideia inicial, e aí você vai se aprofundar nisso, né? Do que fala, e você tem um norte do caminho. O que você vai fazer? Por exemplo, eu vou estudar carta aos Filipenses, então eu preciso saber qual que é o contexto dela, eu preciso saber quem escreveu, para que escreveu, por que escreveu. Sim, isso mesmo. E eu acredito que esse talvez seja o centro, assim, da nossa conversa, assim, se for colocar algo, né? Exatamente, né? O cuidado com os desvios, os falsos ensinos, né? Também muita atenção com quem a gente escuta, né? Os teólogos, né? Que a gente... Hoje em dia talvez seja o principal problema. É verdade. Mas aí já dá um assunto para outro podcast aqui, né? Seria maravilhoso. Professora, obrigado. Obrigado por esse tempo maravilhoso estar aqui. Nós, como departamento de ensino, que é quem está à frente desse podcast, a gente sempre tenta trazer assuntos que vão edificar a igreja, vão fazer crescer o corpo da igreja. Sim. E ser uma voz no meio desse mar que é a internet, com tanta gente falando tanta coisa, a gente está tentando trazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a palavra fala, né? E é esse o objetivo. E de alguma forma incentivar as pessoas também a lerem mais a Bíblia, estudarem, terem prazer, né? Meditar nela dia e noite, assim como o salmista fala, e encontrar alegria nisso, felicidade, entender que não é algo maçante, não é algo chato. Sim. Né? E é o nosso grande desafio, né? Em todas as coisas. E nós temos um momento em que a gente reserva esse final, né? Para o nosso convidado, para deixar uma mensagem para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Então a gente queria deixar essa oportunidade para a senhora falar para essa câmera aqui e mandar uma mensagem para quem está nos assistindo. Uau! Gente, primeiro foi um grande prazer estar aqui, né? Podermos compartilhar um pouco juntos daquilo que tem sido nossa caminhada com Cristo, no debruçar das Escrituras, no aprender, mas também de ser guiado pelo Espírito Santo. E uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo, não somente como professora, mas também como aluna de seminário teológico,
foi que o melhor elogio que alguém pode te dar, e que eu costumo dizer para os alunos, não é nossa, que teólogo, ou meu Deus, como sabe da Bíblia, ou como, uau, que exegese, né? Embora tudo isso seja muito importante, mas o melhor elogio que alguém pode dar para um teólogo ou para um seminarista é como você tem um coração ensinável. Porque quando a gente tem um coração ensinável, tudo que a gente recebe, a gente filtra, claro, mas a gente está disposto a mudar, a ser transformado. E eu sempre digo, né, quando eu cheguei no Carisma eu era muito avacalhada. Não sei se usa essa palavra aqui, né, mas eu era muito. Gente, mas ainda assim Deus, né, transformou isso para a glória do seu louvor e continua transformando, né? Todo dia a gente é instigado a maturar, a mudar, a ser transformado. E é ter esse coração ensinável. É nunca colocar a voz de homens acima da voz de Deus. Quando você olha a história, você começa a perceber que todos os movimentos genuínos foram genuínos porque Deus queria trazer uma resposta para uma geração. Mas toda vez que o homem colocou o seu ego, o seu achismo no meio daquilo, colocou a sua mãozinha, né, houve distorções e problemas nisso, né? Então que a gente sempre olhe com graça, disposto a entender que sim, Deus levanta homens, né? Mas a gente nunca pode voltar a pensar ou a elevar um teólogo, né, um filósofo, alguém acima da voz de Deus. Todos eles nos ajudam a compreender melhor as Escrituras, mas quem pode trazer revelação no seu coração, profundidade no seu coração, ao ponto de você não se esfriar, ao ponto de você não deixar, não abandonar Cristo, mas se apaixonar cada vez mais por Cristo, é a intimidade com o Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que você não larga os estudos, não largue seu tempo de comunhão e de oração com o Espírito Santo. É isso. E te encorajo, né, a sempre procurar estudar mais, aperfeiçoar, né? Alguns dizem assim, né? Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. Então, se Deus te deu um propósito, um chamado, cuide, né, do cavalo, né, da ferramenta, como você vai comunicar isso. E Deus te abençoe e eu espero que você tenha sido edificado e também tenha seu coração aquecido para aquilo que Deus fez no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e pode fazer na nossa geração. Amém. Professora, muito obrigado mais uma vez. Amém. Um tempo maravilhoso. Prazer todo meu estar aqui. E que a porta sempre vai estar aberta. E provavelmente na próxima vez que vier, eu chamo de novo e a gente conversa de novo. Amém. Vai ser um prazer. Tem muito assunto ainda. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo, curte. Né? Nós estamos aqui no YouTube, estamos também no Spotify. Para você que gosta de ouvir enquanto está dirigindo, também tem o Spotify, tem essa opção. Fique à vontade. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.